Vamos lá, meus caros, vamos então aqui trazer o que está acontecendo, tá? No terreno militar, no terreno diplomático e no terreno financeiro de toda essa situação envolvendo a guerra do Irã. Nós temos aqui uma matéria que traz que o Irã iniciou uma contraofensiva em larga escala e já atingiu alvo em 14 países nas últimas 24 horas, tá? E esse levantamento foi feito e divulgado inicialmente por uma deputada norte-americana chamada Ana Paulina Luna. E ela apontou isso no domingo à noite, ontem à noite. A retaliação está ocorrendo, obviamente, após o início da guerra que nós estamos assistindo. E um levantamento adicional do The New York Times confirmou que a ofensiva iraniana atingiu ao menos 6 instalações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. No Bahrein, drones e mísseis destruíram estruturas do quartel-general da 5ª Frota da Marinha Norte-Americana. No Kuwait, sistemas de defesas interceptaram 97 mísseis balísticos e 283 drones, mas os destroços causaram a morte de uma pessoa e deixaram mais 32 feridas. E antes de eu continuar, pessoal, tem um ponto importante aqui que eu não disse, tá? Para vocês deixarem o like. Isso ajuda muito aqui, tá? Principalmente você que está aqui ao vivo conosco, deixa o seu like, não fique como o Hugo Rosa aí, que falou que levou um pito ao vivo porque tinha esquecido de deixar o like e ficou esperto. Eu não sei quem deu pito, mas eu agradeço quem deu, porque o Hugo é velho de guerra aqui no canal e não pode esquecer de dar o like. Então, por favor, deixe o seu like. O impacto em Israel e nos países árabes. Em Israel, o míssil atingiu uma sinagoga que servia de abrigo na cidade de Beit Shemesh, que resultou em 9 mortos, 27 feridos e 11 desaparecidos. Nos Emirados Árabes Unidos, as autoridades interceptaram um drone que visava o aeroporto internacional de Zayed e também a queda de destroços matou uma pessoa. O aeroporto de Dubai também sofreu um ataque e deixou 4 feridos. Eu estava vendo, pessoal, não sei se vocês viram, aquela cantora sertaneja, sertanejo, né? Cantora sertanejo. Não, ela é sertaneja, então ela é uma cantora sertaneja. Acho que Maiara, acho que é da dupla Maiara e Maraísa, ou foi a Maraísa, uma das duas está ou estava em Dubai e no hotel que foi atacado, né? Graças a Deus ali, ela tá bem, não ficou ferida nem nada, mas ela estava em um dos hotéis ali que foi alvo, né, do ataque. Arábia Saudita, Catar e Jordânia registraram múltiplas tentativas de ataque, enquanto os sauditas afirmaram ter interceptado investidas contra Riad. O Catar relatou o lançamento de 65 mísseis e 12 drones, cujos destroços feriram 8 pessoas. Simone Mendes. Obrigado. Simone Mendes, né? Então, são vários nomes. Pessoal, não sou do sertanejo. Eu olhei a foto dela e falei, parece aquela menina que emagreceu, né? Então, assim, me desculpe, mas é Simone Mendes o nome. Obrigado por me corrigirem. Meu negócio é mais heavy metal, então não sou muito do sertanejo. Na Jordânia, o Ministério do Interior contabilizou 73 incidentes envolvendo a queda de fragmentos de mísseis em território nacional. Os ataques do Irã também atingiram bases europeias, tá? A retaliação iraniana atingiu também ativos de potências europeias na região. O Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou um ataque contra uma base aérea britânica em Arcotiri, no Chipre. Olha, então nós estamos aqui falando, pessoal, que os mísseis atravessaram o Oriente Médio, tá? Estão ali atingindo o mar Mediterrâneo. Eu acho que até vale a pena aqui a gente abrir o mapa e mostrar o alcance desse míssil, tá? Olha só, o Chipre é utilizado como uma cabeça de ponte, inclusive pelo Reino Unido. Deixa eu pegar aqui para a gente entender o alcance desse míssil, tá? O Irã ele está escalando bastante, pessoal. Olha só, para conseguir chegar a outros alvos e tentar espalhar, né, o caos. Então tá aqui, ó. Aqui está o Irã, como nós podemos ver,
tá? Esse míssil, não temos aqui a saída dele, pode ter saído de Teherã ou de algum local nessa faixa aqui a oeste do país, atravessou aí o Iraque, a Síria, o Líbano, né, possivelmente, para chegar aqui ao Chipre, tá? Para chegar aqui ao Chipre. E por que que isso aqui é importante? Isso já está próximo à Turquia e à cadeia de ilhas que compõem a Grécia, tá? Para quem assistiu o nosso boletim da manhã, o Ivan Kleber, inclusive, trouxe a informação de que a Grécia está começando a entrar em prontidão para, se necessário, também efetivamente entrar no conflito. Pessoal, o que está acontecendo nesse momento, tá? Eu acredito que a gente pode colocar de maneira clara. A gente começa a delinear uma estratégia do Irã. Como eu venho dizendo para vocês, o Irã, ele não tem como vencer essa guerra. O que a gente pode classificar como vitória para o Irã? O que seria uma vitória para o Irã? O regime atual, que a gente sempre fala, o regime do Ayatollah, tem um novo Ayatollah no pedaço. Daqui a pouquinho, tá? Assim que terminar a live aqui, alguns minutos depois, nós teremos um vídeo falando sobre quem é o novo Ayatollah do Irã. Vai sair lá no canal PH Araújo nos Estados Unidos, tá? Então, assim que terminar aqui, alguns minutinhos, né? O Santos já está preparando, vai divulgar para vocês. Então, fiquem de olho lá no canal PH Araújo nos Estados Unidos. Mas ainda não sabemos se o regime com o Ayatollah vai continuar. Pode ser ali diversos caminhos que nós teríamos pela frente no meio de tudo isso. Então, a continuação do regime atual, de alguma forma, essa continuação é o que pode ser encarado como uma vitória, tá? Essa seria a vitória do lado do Irã. Nós estamos assistindo uma escalada uma escalada retórica para tentar mudar através da diplomacia também, com Reza Pahlavi, o próprio Trump, Benjamin Netanyahu, tá? E cada vez mais diversos países estão engajando em tudo isso. Então, nós temos aqui praticamente todos os países da Liga Árabe que estão se levantando contra o Irã. Desde ontem de manhã, a Arábia Saudita está espumando para montar uma coalizão árabe militar, que seria algo inédito na história, tá? Lutariam ao lado de Israel, como eu disse efetivamente ontem à noite no boletim para vocês. Nós temos a Grécia, nós temos a Itália, nós temos a França, nós temos a Alemanha, nós temos o Reino Unido. O Ivan também trouxe a informação que a Coreia do Sul está começando prontidão militar. Tá? Para quem assistiu o nosso boletim anterior aqui das 9 da manhã, também temos essa informação de prontidão militar vindo da Coreia do Sul, por conta de uma possível participação direta ou indireta da Coreia do Norte fornecendo armas, o que é uma possibilidade que esteja acontecendo, tá? Devido o alto índice de alvos que os iranianos estão trabalhando em um curto espaço de tempo depois de eles baixarem muito o seu estoque na Guerra dos 12 Dias. Outro ponto que eu apontei ontem. E o Irã também pode ser que eles tenham como estratégia tentar tragar, mesmo que a forceps, outros aliados, pelo menos na retórica que eles têm aqui, como a China, citada a Coreia do Norte. Tentar mudar a posição da Síria não seria algo fácil nesse momento. O Hamas, informações dão conta que eles estão quebrando o cessar-fogo, tá? Temos esse dado já de que o Hamas estaria quebrando o cessar-fogo e disparando foguetes contra Israel. No Líbano, nós temos as regiões ali que estão no controle do Hezbollah se levantando. Talvez a Rússia, ao que tudo indica, e segundo dados que nós temos, está rearmando o Irã desde o mês de julho do ano passado. Eu trouxe isso na semana passada para vocês. Eu não quero aqui ser irresponsável, alarmista ou levantar uma posição simplesmente para parecer dramático, né?
Mas o nível de influência direta de muitos países que, inclusive, estão falando abertamente de engajar no conflito militarmente é assustador. Se nós colocarmos aí Irã, os Estados Unidos e Israel, mais 14 países aí que foram alvos. Então a gente vai tirar o Israel, vai dar 16 países. E olha quantos outros eu já falei que estão pensando em se engajar. Chipre, nós temos a Coreia do Sul, Coreia do Norte. A gente nunca pode desconsiderar a Rússia, apesar de achar difícil nesse primeiro momento, né? A gente tem que ser muito sintético aqui nesse ponto. A própria China. Então, assim, são diversos os atores envolvidos nessa escalada e esse número pode chegar a 20 nações. Então, assim, é algo que é preciso ter uma atenção muito clara, porque tudo está escalando muito rápido e estamos falando de pelo menos 20 países que de uma forma ou outra estão engajadas e mais de 15 que estão atingidos militarmente. Então, parece que essa é a estratégia do Irã, tragar através do terror o máximo possível, né, de atores. Fora que existe alertas que estão sendo dados em todos esses países. Aqui nos Estados Unidos já tivemos, ao que tudo indica, um primeiro ataque terrorista de uma célula adormecida. Isso aconteceu no Texas. Ontem, como citei para vocês, recebi alertas de um ataque a facas em Washington, D.C. Não se sabe ainda se foi ou se não foi, né? Não tem tantas informações, espero que não tenha sido e que a pessoa atingida esteja bem. Nós temos alertas nesse momento em vários países que fazem parte do bloco da União Europeia e no Reino Unido também nesse sentido. Então a situação ela é realmente preocupante, tá? Mas não estou falando de uma terceira guerra mundial. Mas a gente precisa observar a quantidade de países que estão, de fato, sendo atingidos por esse conflito, e ao invés de falar, não, desescalem, até aqueles que estavam falando desescalem, na verdade agora estão querendo engajar militarmente. Tá? Mas vamos aguardar para ver como que isso vai se desenrolar, né, meu caro? Muito bem, muito bem. Nós temos aí o preço do petróleo disparando, tá? E o mercado de ações ao redor do mundo está caindo devido, obviamente, à guerra e às tensões. Os principais indicadores de bolsas de valores de Nova York limitaram a queda nesta segunda-feira e seus principais indicadores a 0,4%. Nós temos aqui o IOL Inversiones, que trouxe a seguinte informação. O fluxo de capital está migrando para o ouro e o dólar americano. No entanto, o contrário de outros episódios de volatilidade, ao contrário de outros episódios de volatilidade, o mercado de títulos do Tesouro apresenta uma dinâmica mista, quando busca por segurança e impulsiona as compras. As expectativas de inflação são renovadas devido ao choque energético, estando impulsionado aos rendimentos para cima. Tá? Wall Street está operando no vermelho, pessoal. Os mercados internacionais iniciaram os negócios do mês de março, ou seja, o primeiro dia útil hoje, com uma tendência negativa. E para os ativos argentinos, o viés é semelhante, com a exceção das ações relacionadas ao setor de petróleo e energia, que estão em ascensão devido ao conflito no Irã, que afeta o tráfego no Estreito de Hormuz. Vale lembrar que ali circula em torno de 20% a 30% do petróleo mundial. E aqui entra outra estratégia que o Irã adotou. Na impossibilidade de fechar o Estreito de Hormuz, eles estão tentando fazer com que o fluxo de navios pare na região, bombardeando todos os países da costa, né, do outro lado da costa do Golfo Arábico, ou Golfo Pérsico, né, depende do olhar que você tem ali sobre aquele golfo. Mas, olhando diversos dados, o fluxo mercantil, ou seja, de navios mercantis, não diminuiu tanto ali na região, tá, pessoal?
muitos deles estão com seguro, então o que já estava programado continua, mas isso pode fazer com que o preço do seguro dispare assim absurdamente para as remessas nos próximos dias, o que também vai afetar o preço do barril do petróleo. Ontem à noite eu estava vendo um relatório que apontava que o preço do barril do petróleo poderia ultrapassar US$ 100 essa semana. A gente precisa aguardar, mas nos próximos dias podemos ver isso refletido na bomba, tá? Inclusive, eu mesmo peguei aqui, fui abastecer ontem à noite, tá, pessoal? Ontem eu abasteci por aqui e se você tiver essa possibilidade, eu recomendo você encher o tanque sem desespero, sem nada, mas para economizar um tantinho, tá bom? Na sua cidade aí, você já sentiu alguma diferença no valor da bomba de combustível? A Agência Atômica da ONU também garantiu que, por enquanto, não há ataques a locais nucleares ou radiação ali detectada no Irã, tá? A organização ligada à ONU, né, como eu disse, observou que, apesar da calma nas instalações atômicas, a situação no Oriente Médio exige que a diplomacia ela trabalhe de maneira urgente e precisa evitar riscos maiores na região, tá? O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi, que esteve presente, como informamos para vocês, na última rodada de negociações que encerrou na quinta-feira da semana passada entre Estados Unidos e Irã, ele estava na mesa de negociações ao lado dos Estados Unidos, tá? Ele disse nessa segunda-feira que até agora não houve ataque de Israel ou Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã, nem aumento acima normal da radiação em países vizinhos. Isso daqui é uma informação nova e muito importante, meus caros. Por quê? As opções que estavam na mesa de Donald Trump, como nós informamos, era acabar com o regime ou atacar o sistema atômico e de mísseis, tá? Então, cada vez mais está ficando claro, se já não estava, que derrubar e acabar com o regime é a opção na mesa. Temos informações, tá, já claras e dados, como trouxemos nas últimas horas, aí nas últimas 48 horas para vocês, de que o sistema de mísseis do Irã foi fortemente atingido. Isso aconteceu, tá? Agora, nós temos a informação que todo o sistema atômico não foi atingido. E isso é uma informação relevante no meio do conflito, tá?